Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar o que aprendi com o melhor trader do Citibank. Na verdade, essa é uma história do Bruce Bauer, tá? Esse cara que é um trader, ele era até mais ativo, tinha uma conta no Twitter mais ativa, tem um tempo que ele não posta nada, mas esse vídeo aqui é baseado num artigo dele, né? Que é, por sua vez, baseado em fatos reais, é uma história, mas que ele inventou, né? E eu achei bem interessante esse artigo e quis traduzir e trazer aqui os ensinamentos, né? O Bruce Bauer, ele fala que ele sempre quis operar na mesa do Citibank, se preparou, estudou, pesquisou quem eram as pessoas que estavam lá, até que ele conseguiu a vaga. E falaram para ele assim, ó, nosso melhor trader tá vindo de Nova York aqui para Londres, você quer ficar junto com ele e operar com ele? Ele falou, claro que eu quero, né, óbvio. E foi assim que ele conheceu o senhor inigualável, que ele chama, ele chama em inglês de peerless, né, alguém que não tem um par, alguém que é, de certa forma, inigualável, alguém ímpar, assim, de tão bom que ele era, né. E esse cara, ele operava basicamente moedas, ou seja, forex, e mercados de renda fixa, e juro, né, digamos assim. Então ele era especializado nisso, o melhor trader lá do Citibank, da mesa proprietária, do que operava com dinheiro do banco para ganhar dinheiro. Tá? E o nosso querido, glorioso Bruce Bauer aqui, escreveu esse artigo falando os principais aprendizados que ele teve com o senhor inigualável. Ele aprendeu muita coisa, mas ele condensou aqui algumas coisas. Primeiro, tudo bem não ter nenhuma posição. Isso aqui é bem legal. Às vezes o trader iniciante fica ali ansioso, querendo estar no mercado de qualquer forma. Às vezes não tem uma entrada muito boa, mas ele fica se sentindo pressionado, acha que tem que estar sempre posicionado. E o senhor inigualável lá tinha uma tranquilidade enorme para poder não estar posicionado. Se ele não tem uma boa trade, não tem nenhuma boa relação risco-recompensa, ele ficava tranquilamente de fora do mercado, né? Não quer dizer que ele não estava estudando, acompanhando o mercado, mas ele fazia isso. Então esse aqui já é um ensinamento bem interessante. Às vezes quem quer ter profissão de trader acha que se não está no mercado não está trabalhando, né? Mas isso é uma grande bobeira. Então, mesmo sendo trader, tudo bem não ter nenhuma posição. Se o mercado não está dando nenhuma oportunidade, é melhor ficar de fora. Um segundo ensinamento é que depois de uma correção, você vê que ela não foi tão grande. O que isso quer dizer? Às vezes quando você está com uma posição que foi vencedora, você está conseguindo pegar uma tendência, né? Você está lá surfando uma tendência, por exemplo, o senhor inigualável, ele costumava seguir tendências. Às vezes, você nessa tendência tem alguma correção, você vê seu lucro ali diminuindo, dá uma dor, um aperto e você acaba tendendo a fechar a operação, né? E cai naquele principal erro dos iniciantes, que é o quê? Que é quando ganha, ganha pouco e quando perde, perde muito, porque não tem a frieza para esperar uma correção. E às vezes, se você sai do mercado ou olha depois, você vê que aquela correção, você olha num gráfico maior, num time frame semanal ou diário, dependendo de quando você opera, você vê que na grande tendência, no grande esquema das coisas, aquela correçãozinha ali foi nada dentro da grande tendência. Você tinha a possibilidade de surfar aquela grande tendência e por causa de uma correçãozinha você saiu. Aí eu acho interessante aqui, tem alguns pontos, né? Primeiro, é óbvio que também você tem que saber, às vezes, colocar um lucro no bolso, né? Se você vê que a tendência está virando contra você. Mas tem muita gente que, por exemplo, já vai e coloca o stop no lucro muito perto do preço e não consegue surfar a tendência. Também vale comentar aqui que não existe nenhuma regra definitiva do mercado. Tem várias formas diferentes de ganhar dinheiro, né? Nós estamos falando aqui da estratégia desse cara. Mas, de um modo geral, é conhecimento de todo mundo que está no mercado há mais tempo e que opera há um bom tempo, que um grande erro do iniciante é perder grande e ganhar pequeno. Então, você tem que ficar atento a isso e aprender a desenvolver a tranquilidade de surfar a grande tendência ali sem assustar com as correções, tá? E como última aprendizado, última lição, né? Então não são tantas assim, tenha coragem de ser um porco.
E ele até fala assim, não, ser um pouco, não estou falando no sentido de você rolar na lama, não, mas de ter coragem de ter grandes posições, né? Então eu acho que o pig aqui no artigo dele era um pig talvez do porco capitalista, lá, sei lá, enfim. Mas o que ele quis dizer com o porco aqui é aquele que toma uma posição muito grande, né? Ele até cita o George Soros, né? Que ele é um trader famoso. Se você nunca ouviu falar, você tem que estudar mais, que ele é um dos mais famosos do mundo, né? Ele é chamado como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Tem um documentário sobre isso muito legal. Mas ele cita o George Soros, que ele também tem essa linha, né? Essa filosofia de que quando você vê a oportunidade, vá na jugular, né? Go for the jugular, né? Essa expressão assim, de tipo assim, quando der a oportunidade de você entrar pesado, vai pesado, né? Aí tem alguns pontos aqui que eu queria comentar também, né? Que, mais uma vez, isso é relativo, depende da estratégia. Eu conheço muitos traders que têm essa abordagem, né? Mas aí, para ter essa abordagem, você tem que ter o quê? Você tem que ter um critério para poder definir assim, quando que uma trade é muito boa para eu poder entrar grande e quando que uma trade está mais ou menos ok para eu não entrar tão grande, né? Então teria escalas aí. É uma trade mais ou menos, você nem entra, né? Você fica de fora, a gente já viu lá no item 1. Aí tem uma trade aqui que alcança 4 dos meus 5 critérios aqui para entrar. Beleza, dá para entrar, mas aí eu entro relativamente pequeno. Uma trade que, assim, não, que eu acho que o risco-recompensa dela é excelente, aí entra maior. Essa é a sugestão dele, tá? Isso aqui vai de encontro, né, com aquela questão de você ter sempre o mesmo tamanho de posição, que eu falei que no Sniper Kamikaze a nossa ideia é ter sempre o mesmo tamanho de posição para uma trade não ser determinante de grande parte do resultado. Mas ele fala que essa é a estratégia dele, né? Que é muito comum alguns traders ter 2 ou 3 operações que vão ser as porradas do ano, e eles fazem grande parte do resultado. Tem vezes que não vai dar certo, mas muitas vezes dá certo, tá? Então, você tem que ter o seu critério para definir uma trade de alta probabilidade e uma trade que você não acha que tem tanta alta probabilidade, ou seja, uma trade de baixa convicção e uma de alta convicção. E o que ele fala que o senhor inigualável fazia? Nas trades de baixa convicção, ele arriscava ali 1, 2% do que ele tinha de orçamento de risco, né? Do 100% lá que ele tinha para arriscar. Se ele tinha alta convicção, ele já ia lá para casa dos 6 a 10%. Então eram apostas pesadas mesmo. É óbvio que controlando o risco e tal. Mas ele pegava as trades de alta convicção para poder dar as porradas. Tá? Então era assim que ele operava. Então, concluindo aqui, ainda que pareça simples, né, seguir essas regrinhas aí, executar isso é outra história, né? Então, repassando rapidinho aqui, tudo bem não ter nenhuma posição, isso aqui parece simples, mas se você está um tempo no mercado, você vê que é difícil, você vê que a mão costa, você fica ali querendo achar a entrada onde não tem. Aguentar essas correções aqui sem querer falar lucro bom é lucro no bolso, é difícil pra caramba, se você está no mercado você sabe. E ter essa coragem de entrar pesado depois que você já tomou algumas porradas na vida também não é fácil, né? Então, na teoria isso tudo aqui é fácil, mas na prática não tão assim, certo? Então, é isso. Eu quis trazer esses ensinamentos, um videozinho mais curto, pretendo trazer mais vídeos assim com algumas reflexões. E se você curtiu esse vídeo, eu peço para você dar o seu joinha aí, ajudar a gente a alcançar mais pessoas. O canal tá muito parado, tô triste com isso, não tá aumentando a quantidade de seguidores. Então, se você tá vendo esse vídeo assim ainda não é assinante do canal, clica para seguir aí, clica no sininho, não custa nada para você, ajuda a gente a aumentar um pouco esse canal, compartilha se você puder. E desde já eu te agradeço, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!